Olá, amigos da TV Litoral Torres, estamos aqui em mais uma edição do Um Espaço para a Cultura, aqui na Galeria Tenkaten, gentilmente cedida pela Celina Tenkaten. Este programa, ele traz para vocês os personagens da cultura de Torres e região, que é uma cultura fantástica, uma cultura de encontro, de congraçamento, de visões de mundo diferentes e harmoniosas. E hoje a gente traz aqui o Jaime Batista, que é um historiador, nascido aqui na região e que tem muita coisa para contar. Então, Jaime, bem-vindo. Obrigado, Jorge, aí pela essa oportunidade, né, da gente conversar aqui, e já quero aproveitar e te parabenizar por esse programa que já está com uma audiência muito boa, muito elogiado. Já assisti inclusive um programa muito legal que foi do Inaldi, e tudo, né, que mais uma função, esse homem multifacetado da cultura, mais uma alegria para nós aqui, para nossa região, esse programa. Parabéns. Muito obrigado. Então, Jaime, tu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas assim que eu tomei contato quando eu vim morar aqui, né? É verdade. E através de ti, assim, da coluna que tu tinha no jornal, eu vi assim como tinha gente que estava trabalhando essa questão histórica da cidade e tudo. Depois, vindo a conhecer mais a fundo o teu trabalho, eu percebi assim o valor, né, que isso tinha dentro desse contexto e da quantidade de outros pesquisadores que, até em função do teu trabalho, começaram que também estavam desenvolvendo, né, a pesquisa histórica e de resgate, né. E eu me lembro então que me chamou muito a atenção que nas colunas do jornal, o jornal era o Fato em Foco, né, tu fazia esse trabalho de resgate histórico a partir dos registros fotográficos. Exatamente. Né. E conta um pouquinho então como é que surgiu esse trabalho e a tua formação, como é que foi isso aí? Então, eu fazia 2005, né, já uma coleta de várias fotografias, já algumas escaneadas e tantas outras que eu escaneei, fotos antigas que eu fui garimpando, fotos que estavam escondidas nos álbuns de família, e tudo isso em função da minha monografia. E já no início do meu curso de História, eu já tinha a ideia de fazer algo com fotografias antigas de Torres. Fiz um acervo, né, que iniciamos aí com várias fotos de família, mas que essas fotos de família mostravam vários fatos históricos, inclusive de Torres. E até chegar ao final do meu curso, então eu fiz uma monografia. E a minha banca orientadora de uma professora no doutorado, ela falou o seguinte: Jaime, tu tens aí um livro pronto, então faça o seguinte, publique esse livro na sua cidade. E foi o que eu fiz, aí eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, peguei a minha monografia e fiz as leituras dessas fotografias, fazendo uma contextualização com a questão socioeconômica e cultural do município de Torres, de 1900 a 1960. E daí surgiu, então, foi onde o Fato em Foco me procurou para fazer a foto e o fato, que nada mais foi do que a continuação do meu livro, né? Muitas fotos já eram do livro e tantas outras, porque daí eu passei a ser um para-raio. As pessoas, olha, eu tenho uma foto aqui dos meus pais, eu tenho a foto do desfile de 7 de setembro da década de 60, eu tenho... E aí foi vindo. Hoje nós temos aí, nas redes sociais, em sites, em blogs e nas fanpages do Facebook, acervos digitais, que inclusive é uma das minhas propostas lá em 2012 no meu livro. E está aí, né? A coisa ficou... E vários colaboradores também fizeram esse trabalho. Posso citar aqui meu saudoso, que foi um dos que começou toda essa história aí, foi o João Barcelos,
Tá? João Barcelos, irmão do Bento Barcelos. Me ajudou, inclusive, algumas coisas que estão no livro, eu pedi para ele dar uma olhada, ele deu uma revisada, me ajudou muito, né? Cito ele no livro. E depois vieram outras pessoas, né, que foram trazendo várias fotografias nesse acervo riquíssimo que nós temos hoje em Torres, que ele é usado de várias formas, para pesquisa, inclusive para a questão de até comercial, que tem esse lado comercial, mas que ao mesmo tempo está trabalhando com a nossa memória, né? Sim. E que bacana que como o trabalho de um estimula, né, o trabalho de outros, assim, né? Como Exatamente. Essas influências elas se dão de uma maneira tão positiva, assim. Eu vim acompanhando isso, assim, né? E a forma como outras pessoas começaram a se dedicar. Daqui a pouco o Bento Barcelos, irmão do João Barcelos, né? Vendo todo esse movimento, né? Aí surgiu o Centro de Estudos Históricos por iniciativa do Nelson Adams. Daqui a pouco o Bento, né, que tinha todo aquele manancial dentro dele, pronto para sair, teve a ideia do livro, o livro saiu, né? O Léo Gedeon, que fez esse trabalho de resgate do caráter turístico, né, da cidade, né? Todas essas facetas que começam a ser olhadas de diversos ângulos, né? E tudo isso culminou num grupo, né, que hoje é Ponto de Cultura, que é o nosso grupo de estudos históricos de Torres e região, né, que acabou, já citastes alguns, né, e tudo isso foi uma sementinha plantada lá no Espaço Tencaten. Lá, né? No Espaço Tencaten. Tu estavas presente, a gente hoje é reconhecido como um ponto de cultura com a chancela, né, da Lei da Cultura Viva pelo Ministério, que agora é Ministério da Cidadania. Uhum. O teu livro, o nome dele é Sob as Lentes de Torres. Sob as Lentes de Torres, o que eu quis colocar com esse título? Eu digo até que, na verdade, quem diz é Legoff, que tem aquela velha história, né? A gente pode, quando a gente copia uma pessoa, nós estamos fazendo um plágio, mas quando a gente copia várias pessoas, a gente está fazendo uma monografia. E aí o Legoff, que é um dos que eu copiei da minha monografia, que eu precisei fundamentar, ele fala sobre o que o fotógrafo é o filtro cultural. Ele traz essa missão, né, de naquele exato momento ele registrar imagens que depois vai ser colocado para a nossa cultura, de modo geral, mundial, local, familiar, né? E esse título vem disso, né, que o olhar que está por trás, sob essas lentes, né? O olhar do filtro cultural. Então eu tive essa insight assim, não, parei, eu acho que a gente tem que valorizar também o que está por detrás, e aí também a gente pode dizer que o que está interpretado ali, né, é o que está sob o que está acontecendo, e não sobre. Né? Tem uma subjetividade ali que está elegendo aquelas imagens para ser fotografadas. Né? E é interessante, o Lauro, o livro está aí, né? Vamos mostrar aqui. Eu estava percebendo uma coisa, assim, antes disso aqui, né, dessa questão da imagem se tornar tão relevante dentro desse resgate histórico de Torres, se contava muito, né, com o texto do Ruschel, né, do Rui Ruben Ruschel, o Guido Muri, estou esquecendo alguém aí dos historiadores antigos. Aí, dos primeiros, a gente pode também falar de Dante Laetano, né? Dante Laetano. Inclusive professor do Ruschel, né? Foi um dos primeiros assim que pesquisou muita coisa de Torres. Sim, né? Então esses historiadores mais remotos, eles não tinham esse, até por questão de facilidade de acesso, né? Não tinham a imagem tão forte como um elemento de pesquisa, né? E a partir desse trabalho, a foto, até porque os recursos tecnológicos se tornaram mais acessíveis, né? A foto foi um boom aqui em Torres, assim, né? Começou a pipocar foto e, por exemplo, na página, né, do grupo do Centro de Estudos Históricos, toda hora tem alguém postando alguma imagem inédita. Exatamente. Né? Eu criei
em 2012 mesmo, uma página no Facebook que antes era Historiadores de Torres, depois a gente mudou para História de Torres, a pedido até. E lá tem mais muita fotografia e o mais importante, porque a fotografia, quando a gente vê a imagem, a gente tem a nossa interpretação, mas nem sempre o que a gente vê é a verdade. Então, o que está acontecendo ainda? As pessoas entram naquela fotografia e dizem, esse aqui é o meu avô, é o meu bisavô, é minha mãe, é minha avó, e ali colocam seus comentários. Esses comentários, eles são riquíssimos para a pesquisa, para se colocar fazer algum artigo, até um professor da aula, ele está sendo muito bem usado, muito bem, muitos acessos, tem muitas, só o História de Torres tem quase 5.000 curtidas, né? Então é uma ferramenta assim que se espalhou não só por Torres, mas tem gente de qualquer lugar do mundo aí que vai lá, coloca os seus comentários, então está muito bom esse trabalho. E que interessante que é ver coisas sobre esse aspecto, assim, as pessoas reconhecendo seus parentes, personagens assim do cotidiano, né, do lugar, que isso faz parte da história também, né? O indivíduo que não se tornou nome de rua, ele faz parte do mesmo fluxo histórico. Exatamente. Né? Nós estamos fazendo história mesmo no nosso cotidiano, na nossa rotina, aparentemente sem grande importância, né? Isso aqui é fantástico. Eu quero aproveitar um gancho aí de falar esse nome de rua. É uma sugestão que eu estou dando aqui ao município de Torres, para que coloque nome de mulheres nas ruas, porque existe pouquíssimo, existe rua com nome de mulher, mas as mulheres torrenses foram mulheres que se destacaram, que elas merecem, né, essa homenagem, né? Várias mulheres, inclusive. Olha só, é uma coisa que a gente não pensa, né? Que coisa incrível, né? Que sociedade patriarcal está arraigada na gente, às vezes a gente não percebe, né, o quanto. Isso. Fantástico isso. Fantástico. E tem uma mulher que recentemente motivou o surgimento de um espaço cultural que está bombando ali do outro lado do rio, né? Que é a Dindinha, né? A Dindinha, minha avó, Dona Maria Basília da Silva, né? Maria Basília. Ela é também da família Maciel, né? O irmão dela foi um pioneiro ali em Passo de Torres, né? José Pereira Maciel, que era um fiscal de tributos ali, né? Esse foi o motivo, inclusive, da ocupação ali da Orla do Mampituba do lado de Santa Catarina, né? E ela, então, era irmã dele, acabou indo para lá conhecer o meu avô, seu Luiz João Batista, né? Um italiano que apareceu por lá por causa da mãe dele, a dona Rosa da Lolli, né? E que foi dona da primeira balsa comercial lá. E a Dindinha representa bem aquela mulher de pescador, que bem simples, cuidando de 10 filhos. 10 filhos? 10 filhos. Nossa. E fazendo lá o chapéu de palha, né? Para vender, muitas vezes era escambo por troca de café ou querosene nas vendas. E ela era uma pessoa que, a nossa matriarca, né, que deixou muita história para nós contar aí. E então eu e a Tanise, né, que estamos lá nesse espaço morando já desde 2008, ela fizemos essa homenagem, né, eu e a Tanise, porque lá era o universo dela, lá é onde ela criava as galinhas dela, onde ela usava o pilão, né, para fazer paçoca de amendoim, para fazer as quirelas para o pinto, era o esteio da família, né? Então, pronto, na mesma hora, quando surgiu o nome do espaço cultural, mas veio automático o quintal da Dindinha, né? Ali era o quintal dela. E aí tu contando essas rotinas da Dindinha, assim, a gente vê que mulher guerreira, né? Que ela ia pegar a palha, era a palha do butiá ou era
daquela plantinha da lagoa lá para fazer o... Era do butiá, ela fazia... Ela ia de barco, né? Como é que ela fazia? Fazia um trajeto, porque no Passo de Torres, muita gente não tem ideia de como é que era, ali era praticamente uma beira do rio com duna de areia, né? Então tinha pouca vegetação, tinha mais aquela vegetação da beira do rio com dunas de areia, né? E aí, para buscar a palha do butiá, ela tinha que ir ou de carro de boi em Curralinhos, que também fazia isso, mas também era muito abundante ali no Faxinal, que aliás o nome Faxinal vem de faxinas, que é de butiazeiro, né? A palha do butiazeiro. Então ela tinha uma equipe, era ela, as filhas, eram mulheres, né, que se dedicavam a isso, netas, e, enfim. E aí pegava a canoa ali na frente da casa dela, na beira do rio, e chegavam de canoa até o Faxinal, porque antes tinha a sanga da água boa, né, que o rio Mampituba era ligado. E lá elas colhiam a palha, botavam na canoa e traziam de volta. Tenho lá, né, que pertence à minha prima Elonir, né, ela está morando em Porto Alegre agora. A Elonir está com 80, vai para 81 anos, e neta da Dindinha também. Ela me emprestou um chapéu que está lá no memorial que fizemos lá. Um chapéu que ela fez. Esse chapéu deve ter minha idade, então, não sei, talvez um pouco menos ou até mais. Está lá o chapéu nesse memorial para quem quer ver o trabalho que a Dindinha fazia, e entre outras coisas. Né? E como é bacana esse resgate, né, desses artefatos assim do passado, né, que a vida era outra, né, o lugar era outro, né, e como isso é importante para a gente perceber o quanto as coisas se transformaram e o quanto, de certa forma, se perdeu alguns valores, né. Eu acho que isso tem uma grande relevância a ver sobre esse aspecto, né. É por isso que a gente tem que trabalhar a memória, né? A memória, ela pode ser trabalhada, e não é só na escola e não é só nos museus. E a gente tem que trabalhar com a educação patrimonial, nosso patrimônio material e imaterial. E dos dois, o mais frágil é o imaterial. É o imaterial, né? Quantas coisas nós falamos aqui que é do nosso patrimônio imaterial. Então a gente deve registrar isso. Para isso nós devemos ter uma lei de tombamento e registro dos nossos patrimônios, que infelizmente Torres não tem, mas em breve temos que torcer para que essa lei surja, para que a gente registre muitas coisas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina. Né? Pode dar depois o exemplo? Sim. Tá. O bloco está terminando, a gente já volta em seguida aí, tá?